salvação é uma necessidade na vida de todo ser humano. Não há como negociar isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é inerente à humanidade. Por melhor que a pessoa seja, eu sou bom pagador, sou honesto, isso é a nossa obrigação social. Mas todo ser humano nasce com a carência de Deus na sua alma. E o Deus que nós servimos proveu uma salvação a fim de nos resgatar e nos dar o direito de vida eterna. Você já é salvo. Você se sente salvo. Você tem convicção da sua salvação? O Espírito Santo pode te dar esta convicção. Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, na nossa Escola Bíblica Dominical, Lição dos Jovens. Estamos estudando o segundo trimestre de 2024 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 4, do dia 28 de abril de 2024. O título da nossa lição é A Realidade Bíblica da Salvação. Na aula passada estudamos sobre a realidade bíblica do pecado e na aula de hoje vamos estudar sobre a realidade bíblica da salvação. O texto principal está em Romanos, capítulo 10 e versículo 9, que diz o seguinte, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É claro que Paulo está utilizando aqui dois órgãos do nosso corpo, digamos assim, a boca e o coração, de forma metafórica. Não é tão somente confessar, não é tão somente abrir a boca e dizer, eu creio que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Não é somente isso. Isto é importante. Mas o confessar fala de uma atitude interna, de uma mudança de vida, de assumir novos hábitos. Então, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, não é o coração também de carne, aqui, ó, o órgão do nosso corpo. Aqui fala de coração como centro de todas as nossas vontades. Se nós temos uma atitude, uma postura interior e a nossa vontade, ou todas as nossas vontades, estão centralizadas em Cristo, então serás salvo. O resumo da lição nos diz que a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Então a salvação tem origem em Deus. Deus é o nosso Salvador. É lógico que na aula de hoje nós não vamos entrar aqui nas questões de arminianismo e calvinismo, principalmente o calvinismo fatalista, não é? Nós não vamos entrar nessas questões pelo tempo e pelo ambiente que nós precisamos transitar aqui, mas a salvação vem do Senhor. Nós vamos aprender na aula de hoje que nós precisamos responder positivamente a esta salvação e isso é importante para a nossa aula, sem dúvida nenhuma. O texto bíblico da nossa lição, de número 4, está em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 31, que nos diz o seguinte, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída, porque
por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Eu sei que ao ler esse texto, nós nos deparamos com um texto literário muito filosófico, porque a carta de Paulo aos Romanos é o livro mais difícil da Bíblia de ser interpretado. É a carta que Paulo mais argumentou de forma filosófica e teológica. Paulo escreveu a carta aos Romanos para criar na igreja de Roma uma base missionária para o seu ministério. E, sobretudo, Paulo, na carta aos Romanos, fala sobre salvação. Fala a respeito de salvação. E é isto que ele está falando aqui. Ele está deixando claro que Deus não é Deus só dos judeus. Deus é Deus dos gentios também. Ele está deixando claro que a salvação não é pelas obras da lei. E isso tem que ficar muito claro, porque Tiago fala, mostra-me a tua fé e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Paulo está falando de algo e Tiago está falando de outra coisa. Paulo está falando sobre o que produz a salvação em nós, que é a fé e o arrependimento, e Tiago está falando dos frutos da salvação, que são as obras da salvação, obras salvíficas. E você percebe aqui que Paulo fala que não são as obras da lei que nos salva. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e nós somos salvos pela fé. Esta é a convicção que todos nós precisamos ter. E é sobre isso que trataremos na nossa aula de hoje, com muita relevância dentro deste assunto que é extremamente importante para a nossa vida cristã. Então, o primeiro ponto, a necessidade da salvação. Primeiro parágrafo, o que é salvação? O nosso escritor vai tratar aqui de salvação no Antigo Testamento. Eu leciono doutrina da salvação, que é soteriologia, para o curso básico, médio e bacharel em teologia. Então nós aprendemos que no Antigo Testamento, a salvação, a palavra salvação designa um ato de livramento. Então no Antigo Testamento, a visão de salvação era que Deus estava ali para salvar Israel, para livrá-los de cair no abismo, para livrá-los da morte, para salvá-los do inimigo. Não havia no Antigo Testamento a visão de salvação como há no Novo Testamento. O Messias que vem para salvar a nossa alma. Para o judeu ortodoxo, o Messias é ungido de Deus, da linhagem de Davi, que vem para governar o mundo a partir de Israel, para restaurar este reino político para Israel. E por isso eles rejeitaram a Cristo. É claro que esta visão de salvação é o que nós chamamos de revelação de Deus. E nessa revelação de Deus bíblica, nós chamamos de funil ao contrário, ela vai se ampliando. Então Deus realmente vem mostrando essa visão de salvação. Quando Jó, por exemplo, fala no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ele está tratando desse aspecto do Salvador. Era o Salvador que era o remidor, que era o Goel em hebraico, que quer dizer aquele que pode remir, aquele que paga a dívida que o seu parente não tinha como pagar. Então, no Antigo Testamento, a visão de salvação é de um livramento. E desde o Antigo Testamento, nós já vemos tanto a lei e os profetas fazendo um prenúncio da salvação da nossa alma. Aliás, nós temos Gênesis 3 e 15, que nós chamamos de proto-evangelho, porque ele já prenuncia o evangelho, quando depois do pecado, Deus fala que a mulher geraria uma semente, e a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, que ele feriria o calcanhar, mas a semente da mulher iria vencer a serpente. Segundo parágrafo, origem da salvação. Como eu disse, nós não vamos tratar aqui das questões
de arminianismo e calvinismo, que são tão discutidas hoje nos nossos dias, e às vezes com discussões frívolas, banais, discussões sem produtividade para o reino de Deus, para a obra de Deus. A verdade é esta, são só pseudo-discussões teológicas, não é? Por que pseudo? Porque as discussões teológicas verdadeiras, elas falam sobre Deus, revelam Deus, promovem a salvação, gera vidas para o reino de Deus, produz crescimento do reino de Deus. Então toda discussão teológica que não promove o reino de Deus e não resulta em salvação de almas, são discussões pseudo-teológicas. Mas qual a origem da salvação? A salvação tem sua origem no próprio Deus. Por causa do pecado, e na aula passada falamos sobre isso, que a Bíblia trata o pecado com severidade, todos os fatos bíblicos giram em torno do pecado. Por causa do pecado, Deus promoveu a salvação. Então a salvação vem de Deus. Embora, como nós veremos na lição de hoje, nós precisamos responder positivamente à salvação. Mas a salvação vem de Deus. Não obstante respondermos positivamente à salvação, o mérito da salvação não é nosso. Porque a salvação, ela vem de Deus. Cristo, que é Deus também, dentro dessa visão trinitária de Deus, ele morreu pelos nossos pecados, consumou a salvação, é o tetelestai, está consumado, e o Espírito Santo comunica essa salvação ao nosso coração e à nossa mente. Eu não tenho sequer o mérito de dizer, fui eu que ergui as minhas mãos e recebi a Cristo como Salvador. Porque se o Espírito Santo não tivesse me revelado, tudo bem que eu respondi positivamente a isso, mas se o Espírito Santo não tivesse me revelado a salvação, eu jamais conseguiria responder positivamente. Então, todo o mérito da salvação vem de Deus. Até o responder positivamente à salvação é uma ação do Espírito Santo na nossa vida que nos capacita a responder positivamente. Lembrando que isso não é um ato decretivo de Deus, ou seja, Deus decretou que alguns seriam salvos e Deus decretou que alguns não seriam salvos. Então, o pecado é uma realidade na vida da raça humana, o nosso escritor nos diz isso aqui, mas o pecado não nos impede de ouvir a voz de Deus e de receber a revelação de Deus. Nós já falamos em aulas anteriores aqui sobre a graça comum e a graça especial, não é? A graça comum é a graça de Deus derramada sobre toda a humanidade, que tem o poder de nos atrair a Cristo. A graça especial é aquela que nós recebemos quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e ele passa a ser o Senhor da nossa vida, de todas as nossas vontades, e ela nos dá poder para vencer o pecado. Mas a graça de Deus está sobre toda a humanidade. E é esta graça que nos capacita, nos atrai a Cristo e nos capacita a ouvir e entender a mensagem do Evangelho. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o meio pelo qual provém a salvação. O meio pelo qual provém a salvação é a graça divina. Como diz o texto que lemos, porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então é a graça de Deus que vem sobre a nossa vida. Nós somos salvos por meio da graça. A Bíblia diz que isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus. O próprio texto diz que todos nós pecamos e nós fomos justificados, olha, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, qual é o meio pelo qual provém a salvação? É a graça de Deus. Ela é o caminho apresentado a todos e isso contradiz a insuficiência das obras. As obras não podem salvar. Elas são insuficientes, porque elas não podem atender verdadeiramente os requisitos da salvação. E então a graça de Deus vem sobre a nossa vida e nos projeta para a salvação. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. São os efeitos da salvação. Aqui o nosso comentarista, pastor Alexandre Coelho, ele propõe 3 milagres da salvação. Mas quando nós recebemos a Cristo como Salvador, ocorre 7 milagres. 7 milagres. E quando eu digo isso, eu gosto sempre de lembrar que eu digo isso sem nenhum demérito do nosso escritor. O ambiente da lição, ele é restrito devido ao tempo para o professor lecionar. Aqui na Academia de Pregadores, você sabe que as nossas aulas dos jovens são 20 minutos, então o escritor ele precisa escolher qual é o melhor caminho para ele passar. Mas ocorre na nossa vida não somente 3 milagres, ou 4, como ele colocou aqui, porque ele colocou justificação e adoção juntos, ocorrem 7 milagres da salvação. Quais são os 7 milagres da salvação? Regeneração, justificação, santificação, adoção e glorificação final. Então, o primeiro passo da salvação é a regeneração. O que produz a salvação na nossa vida? O arrependimento e a conversão, que é mudança de atitude. Isso produz em nós a regeneração, que eu já falo o que é isso. Depois da regeneração vem a justificação. Depois da justificação vem a santificação. Depois da santificação vem a glorificação final, que é o último passo. E temos a adoção, não é? Adoção de filhos. Eu acho que eu esqueci uma aqui, mas depois, se eu lembrar, eu trato aqui. Mas aqui na nossa lição, o nosso escritor ele propõe 4 milagres da salvação, que ele chama de efeitos da salvação na nossa vida. O primeiro é a regeneração. O que é ser regenerado? E o nosso escritor define aqui como nascer de novo. Para você entender regeneração, eu gosto sempre de citar a lagartixa, né? Aquele bichinho que anda na parede, você corta o rabo da lagartixa, ele volta a crescer do mesmo tamanho. Isso é regenerar, é voltar a ser o que era antes. Não o que eu era antes, mas o que Adão e Eva eram antes no Éden. Então a regeneração nos capacita a estar diante de Deus novamente, assim como Adão e Eva estavam.
nos dá o direito de estar diante do Senhor Jesus, diante de Deus Pai. Então isto é ser regenerado, voltar a ser o que era antes. E este é um ato divino. É Deus quem produz esta regeneração. E esta regeneração é instantânea. Recebemos a Cristo como Salvador, somos regenerados, ok? Depois da regeneração, ocorre a justificação. O que é a justificação? O nosso escritor define aqui a justificação e a adoção. Ele diz que a justificação é o ato vindo de Deus em que há o reconhecimento de que fomos absolvidos de nossos pecados e, portanto, não há pendências diante de Deus. Então, a justificação não quer dizer que nós não cometemos falhas. A justificação quer dizer que os nossos erros já foram pagos. É como alguém que paga uma dívida pra gente. Você não tem condição de pagar e uma pessoa chega e paga essa dívida em seu lugar. Isso é ser justificado. É uma declaração diante do tribunal do júri. É como se a gente estivesse sendo julgado diante do tribunal do júri e fôssemos condenados, mas alguém pagasse a dívida no nosso lugar. Tem uma história que a gente ouve, que é uma metáfora para a gente entender bem a questão da justificação. Conta de um homem que tinha uma dívida muito grande que ele não podia pagar. E ele ia ser julgado por aquela dívida. E quando aquele homem chegou no tribunal, ele viu que o juiz era amigo de infância dele, que ele tinha ajudado o juiz quando estudavam juntos e ajudou o juiz na faculdade de direito e aquele amigo tinha se tornado juiz. Então ele relaxou e ficou tranquilo pensando, não, o juiz é meu amigo, o juiz vai me absolver, não é possível que ele vai me condenar. Ele sabe que algumas conquistas que ele teve na vida escolar, acadêmica dele, foi por minha causa. E, na verdade, o juiz o condenou. E quando acabou o julgamento, ele se encontrou com o juiz e falou, rapaz, você é meu amigo. Eu pensei que você ia me absolver. Você sabe que eu não tenho como pagar essa dívida, você me conhece. E o juiz disse para ele, olha, todas as provas pesavam contra você. Eu não tinha como te absolver. Eu não tinha como te absolver. Você realmente deve. E eu sei que você não pode pagar a dívida, mas eu vou pagar a dívida para você. Ou seja, alguém pagou a dívida por nós. Isto é justificação. Depois, o nosso escritor nos propõe aqui como outro efeito da salvação, a santificação. E ser santo, nós sabemos que é afastar-se do pecado. Mas não é só afastar-se do pecado. Ser santo é afastar-se do pecado, ou seja, ser separado do mundo e consagrado a Deus. A salvação exige essas duas atitudes, separação do mundo e consagração a Deus. Só que ser santo não é ter muito de Deus na nossa vida. Tem gente que acha que ser santo, eu tenho muito de Deus. Quanto mais de Deus eu tiver, mais santo eu me torno. Então, escute bem esta frase. Santificação não tem a ver com o quanto você tem de Deus, mas tem a ver com o quanto Deus tem de você. Santificar não é se encher de Deus. Santificar é se esvaziar de si mesmo. Quanto mais eu me esvazio de mim, quanto mais eu me entrego no altar de Deus, menos eu tenho de mim mesmo e mais Deus tem de mim. Então, santificação é justamente isso. Eu me entrego a Deus. E quanto mais eu me entrego a Deus, mais separado do pecado eu sou. Então, santificação, ao contrário do que muitos pensam, não tem a ver com ser cheio. É claro que se eu me esvazio, é possível que Deus me encha. Tem gente que fala, Senhor, me enche, me enche, me enche. E eu penso que Deus está dizendo para ela, então se esvazie. Você já está tão cheio que eu não tenho como te encher. Tão cheio de si, tão cheio de pecados, tão cheio da sua própria razão. Como que Deus vai encher aquele que já está cheio? Então eu me esvazio. E quando eu me esvazio, eu busco a santificação. Lembrando que a santificação é algo necessário para a nossa salvação. A Bíblia diz, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A salvação produz na nossa vida a santificação. Diferentemente da regeneração e da justificação, que são atos instantâneos, a santificação é progressiva. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Voltando aqui no segundo ponto, que eu não falei sobre adoção, o que é a adoção? Adoção é ter o direito de filhos. João disse, veio para os que eram seus,
mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus. Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós somos filhos de Deus. O povo de Israel achava que eles eram muito bons porque eles batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou com eles: gente, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus estava ensinando para o povo de Israel que ser filho de Abraão, que é o pai da fé, não é somente ter a descendência de Abraão. Ser filho do pai da fé é crer em Jesus. E aí nós nos tornamos também descendência de Abraão pela fé. E isto é a adoção. Fomos adotados, ou seja, agora fazemos parte da família. Temos os mesmos direitos porque fomos adotados. O sangue de Jesus Cristo nos deu esse direito. Terceiro e último ponto: a salvação para todos. A salvação para todos. Primeiro parágrafo do terceiro ponto: uma tão grande salvação. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus, aqui ó, Tito capítulo 2, versículo 11, eu sabia que tinha lido aqui, Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo está dizendo isso para Tito. Por que Paulo diz isso para Tito? Porque Tito foi enviado por Paulo para pastorear a igreja em Creta. E Creta era uma cidade totalmente pervertida. A ilha de Creta, não é? Pra você ter uma ideia, nós estudamos isso alguns trimestres atrás, a palavra cretino. O que é alguém cretino? Que não tem escrúpulos, que não tem caráter. A palavra cretino deriva de Creta. E Tito foi enviado por Paulo para pastorear a igreja que estava em Creta. Tito era enérgico. E aí Paulo escreve isso para Tito dizendo: olha, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para os cretenses também. Não é só para os judeus, é para os cretenses também. Então Deus quer salvar todos, todos. Quando Deus planejou a salvação, ele objetivou salvar a todos. Eu já ouvi pessoas ensinarem que se os judeus tivessem recebido a Cristo como Salvador, nós gentios estávamos perdidos. Ou Deus ia prover um outro plano de salvação para nós. Quando eu leciono doutrina da salvação, como eu disse aqui no início da aula, eu faço questão de deixar claro que Deus não tem plano B. Nós, gentios, inseridos no plano de salvação, não é um plano B de Deus. A igreja não é um erro de percurso. Não é porque os judeus rejeitaram que nós somos inseridos. Nós temos algumas provas bíblicas que o desejo de Deus sempre foi salvar a todos. Israel não entendeu isso, mas o desejo de Deus sempre foi salvar a todos. Deus escolheu Abraão. E lá em Gênesis 12, Deus disse assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não são todas as famílias de Israel, são todas as famílias da terra. Quando Deus deu a lei para Moisés, Deus falou com Moisés: ó Moisés, o estrangeiro, que era o gentio, que não era judeu, que quiser habitar entre vocês, pode. Eles só precisam fazer o pacto da circuncisão, que era no Antigo Testamento uma visão da conversão. Deus chamou todos. João 3,16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio e disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A igreja entendeu isso. Lá em Atos capítulo 2, quando a igreja recebeu o revestimento de poder, no discurso de Pedro, Pedro diz: esta promessa é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Aí Pedro diz assim: esta promessa diz respeito a vós, os judeus, aos vossos filhos, àqueles que estão perto, aos que estão longe, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então Deus sempre pensou em todos. A salvação é para todos. O que Deus tinha que fazer para que todos fossem salvos, Deus já fez. O plano está pronto. Quando Jesus bradou na cruz dizendo está consumado, o termo grego é tetelestai, que quer dizer está feito.
Tetelestai, numa hermenêutica ocidental, quer dizer, está feito, foi feito e continuará feito. Ninguém pode mudar. Tetelestai quer dizer que o plano de Deus se consumou do jeito que Deus queria que se consumasse. Israel rejeitou. E por ter rejeitado, acabou perdendo alguns benefícios da salvação. E há um projeto de Deus salvífico para Israel, que vai se estender até a grande tribulação. Mas a salvação é para todos, sem dúvida alguma. A salvação é para todos. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a presciência de Deus e a salvação. O que é presciência? A palavra pré significa aquilo que vem antes. Ciência significa conhecimento. O que é presciência? É conhecimento prévio. Deus conhece todas as coisas antes que as coisas aconteçam. Deus nunca é pego de surpresa. E o nosso escritor nos diz aqui que, por meio da sua presciência, Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho. Mas isso não significa que foi Deus quem escolheu quem será salvo e quem não será salvo. Presciência é uma característica do intelecto divino e não traz consigo uma ação que inclui ou exclui pessoas. Uma coisa é presciência, outra coisa é predestinação. O que é predestinação? Pré, antes, destinação de destino, é um destino prévio. Quando em Deuteronômio capítulo 28, Deus fala com Israel assim, te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus está predestinando. Se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim, eu trarei sobre vós todas as bênçãos, vocês estarão por cima, não por baixo, por cabeça, não por cauda. Deus está predestinando. Se vocês me obedecerem, vocês terão esse destino. Predestinando. Se vocês me desobedecerem, vocês terão este destino. Predestinando. A predestinação é bíblica. A predestinação está ligada à nossa escolha, ou a vida, ou a morte, ou a bênção, ou a maldição. A predestinação é bíblica. A predestinação fatalista, não. Que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição? Não, isso não. A presciência não é um ato decretivo de Deus. A presciência é um atributo de Deus que capacita Deus saber de todas as coisas antes que as coisas aconteçam. Deus sabe se eu serei salvo ou não. Deus sabe porque ele é presciente. Agora, Deus não determinou. Deus não me predestinou para a perdição ou para a salvação. Em Cristo somos todos predestinados. A Bíblia diz que ele escolheu, ele elegeu e aos que elegeu também predestinou. Predestinou em Cristo. Então todos os que estão em Cristo estão predestinados para a salvação. Quem está sem Cristo está predestinado para a perdição eterna, ok? Mas a presciência de Deus nos faz ter a convicção que Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer antes que estas coisas aconteçam. Isto é presciência. E por fim, a resposta humana à salvação. É o que nós já falamos aqui. Se por um lado a salvação é para todos, por outro lado é preciso que o ser humano corresponda ao chamado. Deus nos capacita a corresponder ao chamado. Eu não tenho mérito nisto. Eu escolhi, mas o Espírito Santo me revelou a salvação e ele me capacitou para que eu respondesse positivamente. Que esta seja uma realidade na sua vida, que o Espírito Santo esteja te capacitando a cada dia para responder a cada dia positivamente em relação à salvação.